Tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu tô com o Hermes Araújo como nosso intérprete. Vamos aprender um pouquinho mais de matemática? Problemas, matemática, situações, problemas, é tudo de bom. Por quê? Porque ele trata da realidade nossa. A gente imagina situações no dia a dia. Então é a nossa realidade. Então, quando fala situações, problema, é tudo de bom. Bora entender mais um pouquinho do nosso mundo? Então, imagine que você vai conhecer. Imaginar é bom, né? Já que a gente não está podendo viajar, imaginar a gente pode, não pode? Então vamos imaginar. Imaginar que a gente vai para a Escola Estadual Abrão Lincoln, que fica na cidade de Passos. Ó, um beijo, beijo, beijo muito caloroso para o pessoal de Passos e da escola. Um abração para vocês. Olha a Escola Abrão Lincoln aí, ó. Lindona. Tá toda pintadinha, maravilhosa. E você vai conhecer quem? Na escola? Quem? A Júlia do 5º ano. Beijo, Júlia. Prazer, né? Um beijão. E um beijão pra você, coleguinha. Não fica chateado não, porque eu ainda vou te achar aí nesse estado de Minas Gerais. A gente tem que dar um jeito de se conhecer, tá bom? Então, vamos lá. A Júlia, ela é super dedicada. Ela é do tipo que aprende e aluno que é dedicado e aprende gosta de ajudar os colegas. Adora ajudar os coleguinhas, porque a gente tem vários coleguinhas, não é, coleguinha? Eu tenho vários. Aposto que você também tem. Vamos lá. Claro, Júlia vai ajudar você na atividade do dia. Ela vai te ajudar. Então, vamos lá. O quadro, como sempre, o quadro já está cheio de atividade. Põe cheio disso, então vamos praticar, certo? Quadro, aula boa. Quadro está cheio de atividade. Professor bom é aquele professor que enche o quadro, tá? Então, bora. Um beijo para o professor da Júlia, ou professora, que não sei quem é. Vamos lá. Júlia adora comprar lápis decorados para a sua coleção. Então vamos fazer de conta que Júlia gosta de lápis decorados, tá bom? Ela comprou 3 lápis que custou R$ 9,00 ao todo. Depois ela voltou na loja e comprou mais 6 lápis e pagou uma conta de R$ 18,00 pelos lápis. Ajude a Júlia a fazer a tabela de quantidade e custo dos lápis. Então vamos lá, vamos entender isso aí. Eu tenho 3 lápis que custaram R$ 9,00. Tenho 6 lápis que saiu pelo custo, ou custaram, né, R$ 18,00. Então eu tenho 3 lápis que custaram R$ 9,00 e 6, R$ 18,00, tá bom? Vamos colocar esse valor na tabela? Então vamos lá. Olha, 3 lápis saiu um valor de R$ 9,00. 6 lápis saiu no valor de R$ 18,00. Júlia, que é muito observadora, logo pergunta: posso dizer que os valores dos lápis e a quantidade dos mesmos são grandezas diretamente proporcional? Olha que menina inteligente, que pergunta boa. Júlia fez uma ótima pergunta. Pode, viu, Júlia? Por quê? Você vai ganhar sempre essa grandeza proporcional quando ela uma impulsiona a outra. Um valor impulsiona o outro. Mudou um valor, automático muda o outro. A gente fala que é grandeza diretamente proporcional se eles impulsionam na mesma direção. O que é isso? Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui.
eu vou te explicar isso melhor. Não desespere que eu vou te explicar aqui, tá bom? Então, olha aqui. Ela comprou 3 lápis, dobrou, ou seja, de 3 para 6, teve uma dobra do número. Ele foi o dobro, concorda comigo? Então, 2 vezes. E do outro lado, 9 vezes 2, 18. Então, olha aqui, ao mudar a quantidade de lápis, se eu dobrei esse número, automático o outro número dobrou. O outro valor dobrou. Então, uma grandeza, quantidade de lápis, porque eu estou trabalhando com a grandeza de 3 em 3 lápis. No valor, né? O valor R$9. Eu estou trabalhando com grandeza, certo? Então, isso é grandeza diretamente proporcional. Olha o que se pode, olha o que a professora da Júlia, é Júlia mesmo, né? É, da Júlia, desculpa. A professora da Júlia escreveu no quadro: a quantidade de lápis e valor são grandezas diretamente proporcionais, pois a variação de um provoca a variação da outra grandeza, né? Na mesma razão. O que é razão? No mesmo número. Se aumentou, se multiplicou por 2, a outra grandeza tem que multiplicar por 2. Está explicando aqui, ó. Se uma dobra, a outra também dobra. Se uma é dividida por 3 partes iguais, a outra também é dividida por 3 partes iguais. Pode ser só por 2, por 3? Não. Pode ser por quantidades necessárias, tá? Quantas forem. Mas se fez para um, tem que acontecer a mesma coisa na outra grandeza, tá bom? Então, vamos lá. Você lembra que eu tinha 3 lápis, R$9. 6 lápis, R$18. Então, se eu dividir, para eu saber quanto que tem o valor de um lápis, eu vou dividir 3 por 1, por 3, não é? Não são 3 lápis, eu quero saber o valor de um, eu vou dividir 3 por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Quanto que é o valor? Como é grandeza diretamente proporcional, como que é o valor? Eu vou dividir do outro lado. Dividir por 3. Então, isso que é grandeza diretamente proporcional. Fez uma operação de um lado, dividir por 3, faço a mesma coisa na outra grandeza. Quantas grandezas eu tenho aqui? 2 grandezas, quantidade de lápis e dinheiro, tá bom? Aqui, de 6 para 9 lápis. Ó, de 3 para 9 lápis. 3 vezes 3, eu chego em 9, concorda comigo? Então, 3 vezes 3, 9. Eu tripliquei o valor de 3. Agora, triplicou o valor de quantidade, eu tenho que triplicar o valor, né? O valor em dinheiro real. Então, triplicando 9 vezes 3, eu encontro o valor de 27. Isso que é grandeza diretamente proporcional. Então, se uma grandeza foi impulsionada, dobrada, no valor de dobra, a outra grandeza também dobra, tá bom? E daí por diante. Enquanto isso, na escola estadual Barão de Macaúbas, que fica em Belo Horizonte. Colocamos o pé na estrada de novo, né? Então, bora para Belo Horizonte. Vamos viajar mais um pouquinho. Olha lá, Barão de Macaúbas. Também é uma escola com arquitetura, né, mais antiga. Muito bonita. Eu adoro essas arquiteturas. Quem que eu vou encontrar lá? A Isabela Souza. Beijo, Isabela. Beijo a todo mundo de Belo Horizonte. Beijo carinhoso também para o pessoal do Barão de Macaúbas, tá? E para a professora da Isabela Souza. E um beijo especial para a Isabela. Concorda comigo? Então vamos lá. Isabela adora fazer colar de contas. Eu coloquei colar de contas para você entender. Mas tem lugar que chama contas, tem lugar que chama miçanga. É colar de bolinhas. Você sabe aquelas bolinhas decoradas, aquelas bolinhas cheias de coisinhas, que toda menina
Toda mulher ama um colarzinho de penduradinho. Um enfeitinho. Eu gosto. Então, vamos lá. Ela quer montar um colar de contas com a seguinte sequência. Ou seja, ela colocou uma ordem nas contas para ficar mais harmônico, para ficar mais bonito. Qual foi a sequência que ela escolheu? Que a Isabela escolheu? Ela escolheu o quê? Para cada 2 contas azuis, terão três contas vermelhas, ou seja, 3 miçangas. Então, para cada 2 bolinhas, cada 2 miçangas ou contas, porque aqui é chamado de contas também, eu tenho 3 verdes. Para cada 2 azuis, eu tenho 3 verdes. Isabela tem 6 contas azuis. Quantas contas verdes terão nesse colar? Então, vamos sempre colocar nessa nossa ideia. Para cada 2 azuis, eu tenho 3 verdes, tá bom? Então, tem que guardar isso aí. Isso é regra. Foi a Isabela que escolheu, nós não vamos discutir. O colar é dela, ela faz do jeito que ela quer, né? Então, ela quer a regra que 2 azuis e 3 verdes. Só que ela tem 6 contas azuis. Quero saber quantas verdes serão necessárias. Então, na realidade, eu não tinha 2. A regra não é 2 azuis e 3 verdes. Então, eu vou ajuntar de 2 a 2. Para eu ajuntar de 2 a 2 e saber quanto que é, eu vou fazer 6 dividido por 2. Porque eu quero agrupar de 2 em 2. Eu quero criar conjuntinhos de 2. Então, para eu saber quantos conjuntinhos de 2 estão dentro de 6, eu tenho que dividir. 6 dividido por 2, 3. Então, eu tenho 3 conjuntinhos de contas de 2. Ou seja, tem 3 conjuntos, em cada um desses conjuntinhos que nós fizemos, eu tenho 2 contas em cada um deles, tá bom? Então, agora eu preciso fazer o quê? Para cada grupinho de 2 em 2, quantas contas verdes são? 3, concorda comigo? Então, eu tenho 3 conjuntos de contas azuis, então vai ser 3 vezes 3, porque 3 contas verdes vai ser quanto? 9. Então, eu tenho necessário 9 contas verdes. Então, coloquei a sequência lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Montei a sequência das contas. Então, resposta. Nesse colar terão 9 contas verdes. Olha lá, ó. Olha o colarzinho que ela formou. Bonitinho, não é? Eu achei fofo o colar da Isabela. Isabela presta muita atenção nas aulas e logo pergunta. Então, ela vai perguntar. O que ela pergunta? Posso dizer que a quantidade de contas azuis, neste caso, e a verde, são grandezas diretamente proporcional? Sim. Por quê? Se eu tenho 2 contas azuis, eu tenho 3 verdes. Se eu tenho 4 contas, né, azuis, então 4, juntando de 2 a 2, eu vou juntar 3, depois outro conjuntinho de 3. Então, aumentou a quantidade de contas azuis, tem que aumentar a quantidade de contas verdes. Ou seja, uma grandeza foi variada, ela varia a outra grandeza. Ela impulsiona, ela provoca a outra grandeza mudar. Porque trabalha em agrupamento, nesse caso, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha lá. 2 para 6 foi multiplicado de 2 para chegar a 6 foi multiplicado por 3, concorda comigo? Triplicou. 2 para chegar no resultado 6, imagina aí. 2 para chegar no resultado 6 é a mesma coisa de fazer 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar 6. 6, né? Então, 3 vezes 3 vai dar 9 contas. Então, você pode fazer direto também, tá?
são grandezas diretamente proporcionais. Observe, ó, a quantidade de contas azuis e verdes são grandezas diretamente proporcionais, pois a variável de um provoca pois a variação de uma provoca a variação da outra na mesma razão. Aí você fala assim, Silvana, o que é razão? É número. O que é variável aí no caso? Eu vou variar o número, ou seja, eu vou dobrar um, vou multiplicar por 2. A outra também vai multiplicar por 2, ou seja, eu dobrei. Se eu multiplicar por 3, se eu multiplicar 2 contas vezes 3, a quantidade de contas verdes também tem que triplicar, tá bom? Então, isso aí que é a minha razão, tá bom? E lá na Escola Estadual Bias Fortes, que fica na cidade de Barbacena, bora viajar de novo. Nós vamos para Barbacena. Um beijão pro povo de Barbacena. Olha lá a escola que nós vamos visitar. A Escola Estadual Bias Fortes. Olha que escola linda, que arquitetura maravilhosa. Eu adorei o detalhe do nome aqui, ó, Bias Fortes. Achei essa escola muito bonita. Então, olha, a professora de Isabel explica. A professora Isabel é uma professora. Parabéns, Isabel. Muito parabéns para você. A Isabel explica para os seus estudantes que grandeza diretamente proporcionais estão muito presentes no nosso dia a dia. Então, quando se trata de grandezas diretamente proporcionais, isso aí a gente encontra no nosso dia em tudo quanto é lugar. Seja em contas, seja em compra de pão, em compra de quantidade de supermercado. Se você fixa o valor de uma coisa, você automático encontra o valor de outra. Se você fixa alguma coisa em questão de, igualzinha, né, foi dado o exemplo, de contas na construção de colar, eu vou fixar no outro. Então está muito presente no dia a dia. Então a Isabel estava explicando isso para os seus estudantes, tá? Parabéns, Isabel. Ao mudar a porção de uma receita, aplica-se grandeza diretamente proporcional. Então é um grande exemplo, tá? Então, se você vai até para a cozinha, você está aplicando grandezas diretamente proporcionais. Então, eu tenho uma receita. Se eu vou mudar a quantidade da receita, eu tenho que mudar todas as quantidades, concorda comigo? Senão a receita sai errada, concorda? Então, vamos ao exemplo, para praticar. Imagine que sua mãe, coleguinha, você é a professora Isabel te explicando. Imagine que sua mãe vai fazer um bolo de aniversário que você ama. No caso, vai ser o bolo de cenoura, porque você está fazendo aniversário, né? E a receita do bolo de cenoura é para 10 pessoas, ou seja, uma proporção. Ela atende essas 10 pessoas. A porção, ou seja, a quantidade que tem na receita ali é para atender, é para servir 10 pessoas, tá bom? Então, o ingrediente da massa é 3 cenouras médias, 4 ovos, meia xícara de chá de óleo, 2 xícaras e meia de farinha de trigo e 2 xícaras de chá de açúcar e uma colher de fermento em pó. Só que tem que você convidou 20 pessoas e a receita é para 10, concorda comigo? Então vamos ajudar a Isabel a construir nossa receita, a dobrar a receita, porque a receita está dobrando. Porque, ó, de 10 pessoas para 20, dobrando. Então, 20 cenouras, 3 cenouras, média, dobrando, ou seja, vezes 2, 6. Quantidade de ovo, dobrou, 8. Quantidade de açúcar, dobrou, 4. Quantidade de fermento, dobrou, 2. Fração, meia. Meia é a metade. Metade com metade dá
1, dobrou. 2 xícaras e meia, dobro de 2, 4, dobro de meio, 1, somando 5. Então, eu tenho aí a quantidade da receita. Então, até na receita a gente trabalha com grandezas diretamente proporcionais. Coleguinha, beijo, até a próxima aula. Não deixe de mandar pergunta ou entrar no canal de comunicação nosso, tá? Um beijo!